está lá atrás, e os demais suplentes que não estão aqui hoje. Giovanni, o Rafael, Giovanni está aqui, o Giovanni, desculpe, Giovanni, está quietinho. Rafael e também a Renata, a Natália, que é suplente. A vocês, meu obrigado por suas contribuições, porque quando a gente chega no local, a gente tem que saber o que vai fazer. Mas sem a ajuda de vocês, nada teríamos feito. Muito obrigado, agradeço. Eu peço a palavra aqui a ele. E só deu certo e está dando certo porque ele nos ouve. Sugestões de alguma pessoa que participa, às vezes a gente tem os atritos, mas acaba nas contas, ele acaba nos ouvindo e trazendo o melhor para com o todo, seja em qualquer coisa. Isso é o que eu tenho para falar. História de respeitar as diferenças. Né? E não quero ser indelicado com a Graça, porque ela, apesar de ter se desligado por motivo de saúde, mas nosso entrosamento foi muito grande de coração, Graça. Eu sinto que a gente tem essa sintonia. Eu também. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo primeiro trabalho que eu tive quando eu cheguei, que me apresentaram que tinha um buraco no 17º andar, no bloco 3, que estava aí desde a época da senhora agora, e ninguém fechava. E o rapaz, que é o Ronaldo, ele estava com um problema de fazer a reforma, sendo que era um período. Então, a primeira coisa foi operacionalizar isso. Vamos para o próximo aí. Era esse buraco que dava para enxergar lá dentro. Aí, comecei a ver o que precisava fazer com a AVCB. Porque, de presente, no primeiro dia útil de trabalho, uma denúncia foi feita e nós tivemos que, a toque de caixa, colocar o AVCB para funcionar. E é o que estamos fazendo. E dia 10 de janeiro, para nós, vai ser uma data muito especial. A partir do dia 6, na verdade. Que é quando a gente já poderá ser vistoriado. Estamos correndo muito e vamos conseguir. A situação que eu encontrei, por exemplo, nas partes superiores, baixas, acima, foi essa. Tudo rachado. E aqui nós estamos falando de ao menos as rachaduras. Mas se fosse uma parede mista, vocês iam ver. Aqui essa tampa totalmente enferrujada, totalmente rachado, os 10º andar com totalmente. Eu acho que seria interessante até fechar, apagar a luz do fio, só para fazer o contraste. É porque não está muito contraste, né? Aí, muito obrigado. Show. Bom, tudo o que a gente fez, passamos manta através do Ezequiel, que ele enviou essa selagem para a gente, com manta asfáltica de 7 centímetros, aparentemente sanou. E os problemas que tiverem também nas partes laterais, nós vamos estar fazendo o mais rápido possível para tomar de infiltrações. Por gentileza, a próxima. Bom, aqui é um outro capítulo também que estava parado há um bom tempo, que eram os apartamentos. Eu peguei uma foto de cada um, mas nós tínhamos mais ou menos umas 30 a 40 fotos de cada um dos apartamentos. Eu peguei uma de cada. Essa foi uma situação que favoreceu muito as finanças do condomínio, porque conseguimos fazer essa venda, criamos uma regra na qual as pessoas estavam sendo, todas elas, privilegiadas antes de fazer uma venda comercial. Então, demos a oportunidade para todos os moradores que se inscrevessem, fizessem seus lances, e aqui mesmo nós conseguimos fazer a venda desses 3 imóveis. Esses 3 imóveis tiveram um rendimento para o condomínio de 630 mil, mas tirado as despesas que existiam, IPTU atrasado, uma série de impostos e outras despesas necessárias, sobrou algo em torno de R$ 538 mil ao condomínio.
Estamos aplicando aquilo que é possível para que faça o rendimento e usando todo o critério sem fazer gastos desnecessários, nem obras faraônicas, só o que é realmente necessário. Vamos para a próxima. Nós tínhamos uma situação aqui que há 6 meses o pessoal estava marcando o cartão manualmente por causa daquele cartãozinho de ponto, que era uma coisa tão simples de arrumar, era só ligar para a assistência técnica, arrumamos logo. Aí nós começamos a ver o seguinte, nós não tínhamos bombas de incêndio. E, além disso, os encanamentos de incêndio desses daqui estavam de uma maneira errada, misturando PVC e ferro. Então, foi uma etapa também que nós começamos a adaptar. Essas duas outras fotos são fotos assim, mais do que também a gente vai ver mais para frente, que é sobre elevadores. Eu vou dar uma notícia para vocês. E quando nós chegamos aqui, que os lixos ainda estavam nos andares, né? Vamos para frente, ó. Uma chuva forte aqui, nós tivemos uma queda de galhos, e aí, aproveitando, a Miriam falou que precisava de ter um tipo de tesoura que a gente chama de especial, para pelo menos não entrar os galhos dentro dos apartamentos, porque estava entrando pragas urbanas, etc. Não foi uma poda, nem tampouco uma poda radical. Foi somente aquele pedacinho que estava entrando dentro dos apartamentos. Mas eu tenho uma boa notícia também sobre esse assunto mais para frente. Esse é o painel de bomba do bloco 2, que constantemente estava dando problemas. Por quê? Aqui parece um arco-íris, fio de todas as cores, a cada palmo uma emenda, e fora o fato, como está aqui falando o Ademir, os ratos. Isso não é brincadeira, hein, pessoal? Não deem risada. Mas os dentes deles crescem muito. Então, por isso que eles são chamados de roedores. E eles precisam roer, principalmente, fios. E eles começam a roer os fios, e aí é onde dá curto-circuito. Então, o que acontece nessa situação? Acontece porque os fios não estavam dentro nem de conduítes, nem conduentes. Então, agora nós estamos fazendo tudo como tem que ser, para que os ratos não dêem prejuízo para a gente, né? Aqui é uma situação que houve próximo à brinquedoteca, no qual nós usamos o nosso pessoal mesmo para resolver. Foram removidos esses pedaços de concreto, foi refeito, está aplanado, mas está numa situação na qual as pessoas poderiam cair e poderiam se machucar. Foi uma árvore, né? Essa árvore que levantou o piso, mas agora já está resolvido e aplanado. Aqui era a situação que a gente encontrava também de criação dentro da portaria. Também me chamou muita atenção. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da administração e soube que já tinha realmente um projeto e já tinha tudo sido acertado para essa nova portaria. E a pergunta que não queria calar, porque nunca foi feita, né? Então, se ninguém nunca realmente fez, e estava já tudo aprovado na prefeitura, já tinha todas as autorizações, vamos fazer. Se tiver dentro do orçamento, vamos fazer. E aquele lixo é um pouco das 3 ou 4 viagens que saíram de dentro dos apartamentos. Lixo que estava dentro dos apartamentos que nós vendemos. Vamos falar aqui, pessoal. Aqui, ó, a gente colocou para vocês aqui, se quiserem dar uma olhada no trabalho que a gente fez executando desde o começo do ano, junto com a administração atual, tá? A portaria atual e a portaria antiga. A gente vai passar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, vai passando um para o outro. O trabalho que a gente vem realizando desde o começo do ano, tá? Da forma que a gente vem executando o trabalho, de uma forma que está sendo feita, como a portaria está ficando, tá? Aí, se vocês quiserem passando um para o outro, aí vocês vão dando uma olhada, a portaria atual e a portaria antiga, tá? Esse aqui é a minha sinalização, de implementação que a gente fez também de parar. O João vai dar uma passada no vídeo também, vai explicar um pouco para vocês, tá? Vamos lá. Essa é a situação também das portas públicas.
e também me preocupa bastante, e que estamos também fazendo o que é necessário, até substituição de batente, no caso que as medidas não batem, então estamos já realmente resolvendo todo esse problema. Por que as portas corta-fogo aqui tiveram tanto problema? Por causa do lixo que era colocado na anticana de fumaça, e isso fez com que as molas, todas as tramelas, todas as linguetas, fechaduras, tudo ficasse desgastado. Porque uma porta corta-fogo, ela não é para ficar abrindo e fechando toda hora. Mas como era usada para o lixo, abrir e passar, então por isso o desgaste foi muito grande. Mas mesmo assim, muitas portas estão sendo recuperadas e não tiveram problemas. Como eu coloquei, acho que eu no grupo, uma pessoa fez até um calço, uma caixa de leite, referente na porta-fogo, para deixar aberta. O que acontece? Isso prejudica até a mola da porta corta-fogo, entendeu? Quando foi efetuada a troca e tudo mais, o que acontece? A porta realmente tem que ficar fechada, justamente para não ter essa danificação, né? Da mola da mola, entendeu? Então, hoje ela tem que ficar fechada justamente para isso, né? Por isso que teve essas danificações das molas também e algumas portas corta-fogo, né? Exato. Bom, uma situação também que me chamou muita atenção aqui foi a empresa Sigma, que faz a manutenção de elevadores. E isso a gente sempre vê ou com aquela plaquinha que não está funcionando ou com o fone, né? E qual que é a nossa proposta alternativa? A partir do dia 1º de dezembro, a Sigma não mais prestará serviço. Depois de muito pesquisar em conjunto, fizemos um trabalho minucioso, chamamos empresas daqui, fizemos sabatina, a que melhor atende em termos de preço, em termos de qualificação, vai começar, se chama Retrofit. E a Retrofit, ela atende também na área comercial, como, por exemplo, na Cobase, Carrefour, grandes redes, até mesmo grandes prédios comerciais do centro de São Paulo. Então, e condomínios, é claro, não é só a área comercial. A partir do dia 1º, esperamos que eles consigam dar um pouco de paz para a gente, porque não tem coisa pior do que, às vezes, descer 19 andares, ou ficar todo mundo espremido, porque só um elevador, né, está funcionando. Essa era a situação ali próximo à administração do pessoal que tinha como vestiário ali atrás da administração. Então, é uma área muito apertada. Quando eu cheguei lá, tinha um sofá, uma cadeirinha, mas não tinha nenhuma privacidade, não tinha nenhuma maneira de ter documentos guardados. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar uma área realmente de trabalho. Um computador, porque me espantou, não tinha um computador para trabalhar, então foi providenciado o que foi necessário para que a gente desempenhe o trabalho. Essa aqui é uma tomada que deu dor de cabeça para os moradores do Bloco 3. O seu Carlos está aqui, lembra muito bem, que foi um dos que sofreu também, né, seu Carlos? Seu Celso, perdão, seu Celso. E essa tomada, ela foi trocada depois, aqui por um sistema mais novo, e foi colocado também no Bloco 3, o DPS, que será colocado em todos os demais. Para vocês terem uma ideia, nesses dias que tem faltado muita energia elétrica, lá em torno do outro condomínio que eu sou síndico e que já tem o sistema de DPS, o pessoal, tanto do Régio Calabria, como do Fontana Lille, ficaram 36 horas sem elevador e sem energia elétrica. E o nosso lá continuou funcionando. E isso vai acontecer aqui também depois que a gente tiver os DPS. Se não, tem coisas que não tem como, porque vai faltar geral mesmo, não vai ter jeito. Mas se for só uma coisa de instabilidade, de flutuação de energia, aí não vai mais parar a energia aqui para mim. Vamos em frente.
Quando foi adotado se abordar a pessoa sem tomar quando foi feito o trabalho aqui da quando foi feito o trabalho aqui de trazer o lixo para baixo, a solução que foi encontrada para colocar o lixo molhado foi naquela localização onde ficavam os carrinhos de compra. Muitas pessoas achavam que iria gerar mau cheiro para os primeiros andares, mas não, porque ali é totalmente ventilado e fica o tempo inteiro fechado. E aqui o giro de lixo é tão grande que toda hora o pessoal já está recolhendo os sacos cheios. Isso antes de chegar o lixo reciclado. E agora, com o lixo reciclado, essa quantidade de baldes até diminuiu, porque o grosso mesmo de lixo é o lixo reciclado, que é o lixo seco. Então, conseguimos resolver também um problema muito antigo que tinha aqui no condomínio. Isso. Logo no início que eu vim para cá, eu vi também que nós tínhamos um problema com o portão. Porque nós tínhamos, na verdade, dois problemas. O primeiro é que todo o acionamento de entrada de moradores ficava sob responsabilidade do porteiro. Se o porteiro não tivesse atento ou tivesse fazendo uma outra atividade, o morador que vinha de carro ficava mais tempo do que tem que ficar lá fora. Um problema de segurança, que isso me preocupou muito. Então, qual foi uma das alternativas que foi criada? Poderia ter sido colocado o controle remoto, mas só que o controle remoto, a bandidagem hoje, tem um equipamento que no celular ele coloca o chupacabra, a hora que a pessoa aciona o controle remoto, ele decodifica a central nossa e entra. Então, o sem parar, ele é escaneado. Então, foi uma solução criada e, a partir dele, tivemos que trocar também o motor do portão, que era de 1992, não tinha força, vivia sempre quebrando, estava saindo mais caro consertá-lo do que comprar um novo. Então, adotamos um portão novo também, que a velocidade de entrar e fechar é maior e as pessoas ficam menos tempo na rua. Com isso, também tivemos que implantar uma sinalização, para que as pessoas também pudessem até se orientar e não ter problemas de acidente interno, alguma colisão, enfim, coisas que são comuns quando não existe uma sinalização. Essa sinalização é uma sinalização oficial, conforme diz o COTRAN, e dentro dos condomínios vale a mesma regra de trânsito da rua. Ou seja, a única coisa que tem de diferente é que nós estamos com mão inglesa para facilitar a entrada e saída, para que não haja acúmulos nas entradas. Então, é isso que nós fizemos. Essa é uma situação em que a gente tinha falado lá atrás que nós não tínhamos bomba de incêndio e que tinha aqueles canos de PVC que não eram corretos. Então, o que foi feito? Foi feito aqui um trabalho de solda com o equipamento correto para colocar o material correto, que é tubo de metal, o que é de galvanizado foi feito, o que tinha que ser de cobre foi feito, e aqui está a bomba que hoje funciona plenamente. Estamos, graças a Deus, protegidos. Se houver alguma coisa, já fizemos os testes. Aqui é uma situação, já depois que começou a reforma da portaria, como é que estava sendo operada com o pessoal e a visão que se tinha vindo de fora da antiga portaria, que é aquela lá do canto. Essa é a aparência ainda não terminada também, a gente fez no meio do processo, né? Mais para trás. Isso. Não, essa daí. Aqui nós temos fases da construção e implantação da nova portaria. Esse rapaz aí é o dia em que nós fizemos, no mês de setembro, dia 3 de setembro,
um teste para ver se estava funcionando, e funcionou normalmente, tanto o hidrante como a mangueira foi usada. Essa situação aqui é uma situação dos ratos, que são, isso daqui é interfone. Não. Fio de interfone, aqui tem um túnel de radiação, por isso que tem muitos problemas com interfone. A empresa Central Tech, ela está fazendo já as configurações e às vezes não consegue falar com todos os moradores, porque nem todos estão aí, mas acredito que no mais tardar até o final de dezembro, todo mundo vai estar com seus interfones funcionando normalmente. Essa é uma área que eu coloquei, que não mexemos ainda, que é a área do parquinho. Mas eu gostaria de dizer que essa configuração, ela não é adequada e não é o que diz a legislação. Para parquinhos tem que ter piso emborrachado, não pode ter areia, porque areia, tanto o cachorro como o gato, eles fazem suas necessidades fisiológicas lá e contaminam as crianças. Nós não tivemos ainda como fazer o trabalho devido, mas se eventualmente eu permanecer aqui junto com a equipe, iremos providenciar o acerto de acordo com a lei. Lembrando que o parquinho estava fechado durante um ano, né? Que era na época da Vínculo, né? Que era da Síndica do Bruno e tudo mais. O que acontece? O pessoal veio cobrando muita gente, né? Sobre o parquinho e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente acabou tomando uma atitude, fizemos até um mutirão, para falar a verdade. E o que a gente fez? Eu mesmo tomei conta, com a Ademir, com a família, com o Edivaldo, fazendo uma legislação com todos nós aqui na administração. O que a gente fez? A gente solicitou algumas madeiras, corrente e tudo mais, e dá meio que um jeito, vamos dizer assim, na segunda mão, o pessoal poder utilizar, poder brincar um pouco no parquinho, mas não deixar ele fechado, entendeu? Então, a gente está chegando numa situação também que tipo, já está ficando degradado de novo, e a gente realmente vai precisar de uma reforma, entendeu? Então, a gente vai estudar também, vamos analisar como a gente vai fazer isso, para a gente poder dar andamento nesse processo, entendeu? Pode dar continuidade, gente. Obrigado. Isso. Para passar pelo ABCD, o item corrimão também é analisado pelos bombeiros. E o que nós tínhamos aqui não era contínuo, ou seja, chegava na metade da parede e ficava, não continuava a subir a escada. Então, o que está sendo feito? Ainda não terminou. A adequação, colocando ele de forma contínua, que é o que pede o ABCD. Ainda não está concluído, mas eu trouxe essa foto para que as pessoas tenham uma noção. Está faltando só um bloco 1, isso mesmo. Os outros já foi. Crachá de estacionamento. Esse é um item que nós vamos ter que também fazermos um trabalho em conjunto. Administração e moradores, para que a gente solucione, porque apareceram algumas discrepâncias, algumas situações em que a pessoa, ninguém tem como, às vezes, guardar um documento por 15, 20 anos. E acabou perdendo. O que tiver de disposição lá na administração, se a pessoa não tiver como verificar em casa se tem ou não, o que nós tivermos lá, é óbvio que a administração vai estar fazendo a cessão do documento. Mas existiram situações aqui também que houveram falsificações até grosseiras, até mesmo de cores que não são aprovadas. O que iremos fazer se caso eu fique? Iremos adotar novas cores, nova padronagem de cartões, não esse tipo, que esse tipo é muito fácil. Existem outros que eu já recebi sugestões, e existem outros locais que eu já andei pesquisando, e aí vamos fazer a coisa de forma que as pessoas não tenham esses pequenos aborrecimentos, de que, eu não sei, não pode. Para acertar essa situação, que eu acho que não é difícil a gente acertar. Foi colocado um toldo aqui, e as pessoas podem estar perguntando, mas por que esse toldo? Para que a pessoa que é operador de portaria e fique numa situação em que ele possa ajudar
o morador, se caso ele precise da entrada como pedestre, ou mesmo quando ele está entrando com veículo. Pode ser que aconteça algum problema ali com uma fotocélula, ou venha um portão para cima do carro, etc. Então, se ele fica aqui nessa posição, nós fizemos um cálculo estratégico do local onde pode dar o atendimento, tanto para quem está entrando de veículo, como quem está entrando a pé. E dessa maneira, com um banquinho e também uma proteção de chuva e sol, fica mais fácil executar o trabalho. Isso ele vai fazer durante esse período e, quando é possível, cada um deles faz uma ronda também. Tem a ronda noturna, que já foi implementada, que nós implementamos com bastões. Isso porque que existe a ronda? Às vezes alguém pensa em um carro com uma janela aberta, começa a chover, o próprio rondista vai estar telefonando, entrando em contato com a pessoa, para que desça, ou às vezes a pessoa esqueceu aceso lá, no interno, enfim. É uma proteção a mais que eles fazem a fundo. Eles têm que ir em todos os blocos, sobem escadas, descem. Então, é uma maneira a mais de implementar a segurança. E lembrando que o porteiro aí na frente, como um todo, ele consegue visualizar quem está entrando, quem está saindo, qual carro está entrando, qual carro está saindo, porque eu vou dizer o seguinte, você está entrando, uma pessoa entra no seu vácuo, ele vai saber realmente qual que é a pessoa que está entrando, tá? E o que acontece? E agora, em janeiro, a gente está fazendo também várias cotações, várias manutenções, né, João? Para a gente fazer também implantação, que a gente vai pôr sistema de biometria ou fácil, a gente está estudando para ver como fazer também, né? Então, essa daí a gente está trazendo uma segurança para vocês, justamente para eles saberem quem está entrando no condomínio e quem está saindo. Porque já teve 2 casos aqui, 2 pessoas entraram no vácuo e foi barrado pelo porteiro, porque o porteiro sabia realmente que aquela pessoa não era do condomínio, entendeu? Então, por isso que a gente fez essa implantação e essa segurança para todos nós, entendeu? Que é o Ricardo, o que estão chamando? Oi, quem está chamando? Eu? Não, mas eu acho que ele está chamando também. Eu pensei que era uma pergunta. Não, sem problemas. Vamos em frente, então. É muito comum hoje as pessoas andarem de Uber ou precisarem buscar alguma encomenda, alguma coisa na portaria, e às vezes demora. A pessoa está falando, estou chegando, não está chegando. Então, a pessoa não fica em pé, nem no local lá com o Fora, né? fora, colocamos esse banco. Como tivemos também assaltos lá fora, né? Que aconteceu alguns assaltos até aqui fora, a gente tentou puxar a câmera e tudo mais, furto de celular e tudo mais, rapaz de moto, tudo mais, então a gente fez segurança, né? A gente ajudou a nossa administração, junto com o seu João, que é o síndico, a Adriana e tudo mais, para a gente ver como a gente poderia fazer isso aí também, uma segurança para todos nós, né? Aquele condomínio, né? Eu entrei em contato pessoalmente com o capitão Milton, que é o comandante do destacamento de polícia Brás Moca. Conversei com ele. Ele vai estar fazendo um ajuste nos trabalhos para que tenha uma ronda que passe aqui da polícia. Eu expliquei o que aconteceu desses furtos que houveram aqui na rua e também o perigo que está acontecendo de tentativa de entrar nos condomínios. A nossa portaria, os nossos profissionais da portaria conseguiram barrar, perceberam que a pessoa falava, eu vou visitar o Felipe. Qual que é o apartamento de volta? Aí a pessoa não sabia falar, ficou presa ali na clausura, na primeira oportunidade, quando o morador também saiu. Quer dizer, então, não era boa coisa realmente. Com licença. Pessoal, o que eu peço para vocês é o seguinte, o que acontece? Como a gente também não implantou biometria ainda, nada que a gente já faz, vamos dizer o seguinte, se você até conhece a pessoa e está entrando no seu vácuo, beleza. Mas se você não conhece, para ela mesmo, fala só um minutinho, depois você entra, entendeu? Porque às vezes você não conhece a pessoa e ela está entrando no seu vácuo, acontece isso, que aconteceu, e graças a Deus, nossos porteiros conseguiram barrar essa pessoa, entendeu? Você não conhece? Para mesmo, fala só um minutinho, depois você entra. Então, vamos barrar, para a gente ter uma segurança nossa mesmo, entendeu? Para nós mesmos, entendeu? E era uma dupla mista, um da terceirizada e um porteiro já daqui da casa mesmo.
E essa daqui é o trabalho que está sendo feito agora para ir para os apartamentos. Está fazendo os andares, está ficando desse jeito a fiação, tudo embutido, não é mais aquele fio rígido que quebra, está sendo trocado os antigos cartuchos, está ficando desse jeito o trabalho. Então, esse já é o resultado da aprovação da última Assembleia. Essa foto eu quis trazer para que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ver, mas vai ficar um trabalho assim, estético e bem funcional. Bem? Bom, essa parte a gente pode acender a luz, por gentileza. Vou pedir para isso, Natália. Obrigado. Eu já tenho uma pergunta. Hoje Se eu alugar meu apartamento, mas se Sim. quiser vir aqui por alguma necessidade, alguma coisa, eu posso fazer a biometria facial? Sim. O carro eu não posso colocar no carro, né? Eu adoto no outro condomínio, e isso eu vou discutir aqui com vocês, o que vocês decidirem, eu vou acatar. Mas no outro condomínio que eu administro, os proprietários recebem tag e os proprietários têm biometria. Não existe barramento para quem é proprietário. E nem pode ter por causa do Código Civil. Então, eu tenho o pessoal que é proprietário, foram os primeiros a ser cadastrados na biometria e os primeiros a receberem os tags. Aí depois que nós partimos para o pessoal inquilino. Então, aqui eu acredito que não deve ser diferente, eu acho que as pessoas vão concordar também que seja da mesma forma. Então, se eu alugo um apartamento, o meu inquilino vai ter a tag para entrar e eu também. Sim. Porque existem condomínios que não. Quando a pessoa alugou, eles vão lá e cancelam a tag e a biometria do proprietário. Só que assim, fazendo uma correção, só que acontece. Cada apartamento tem a sua vaga. Vamos dizer, se você quer um inquilino, vamos dizer, no caso, você alugou o apartamento, você tem aquela vaga, e o proprietário, no caso, venha fazer uma visita no apartamento, e aquele veículo está dentro do condomínio, você não vai conseguir entrar com o seu veículo. O que acontece? Cada apartamento, o veículo pertence a uma vaga, entendeu? Então, automaticamente, o separador não vai abrir. Isso é sistema, ele bloqueia. Entendeu? É assim que funciona. Isso, é assim que funciona, ele bloqueia, entendeu? Isso, ele bloqueia. Agora, vamos dizer, no caso, você chegou, seu inquilino não está, o portão vai abrir para você, ok. Só que se o seu inquilino vier entrar, ele não vai conseguir também, porque o seu veículo vai estar aqui dentro, entendeu? Então, mas aí o que acontece? No caso de você, dizer que é proprietário e o inquilino se alugou ao seu apartamento, certo? Você alugou para o inquilino com direito a uma vaga, correto? Então, vamos dizer o seguinte, no dia que você visitar o seu apartamento, se você quiser conversar com o seu inquilino, você vai ligar para ele, vai conversar com ele e você vai visitar aquele apartamento, correto? Então, vamos dizer o seguinte, você vai falar para ele, eu vou falar, tem um apartamento, tal. Ele vai ficar, não, ele não vai tirar o carro dele. Porque você já alugou o apartamento com aquela vaga. Você é uma pessoa que você dizer coerente, certo, correto, você vai saber que aquela vaga já está alugada, você tem que pôr seu carro lá fora, entendeu? Você vai saber que seu carro não vai entrar, entendeu? É isso que acontece. Então, você já tem Seu José, depois eu subir. E eu um apartamento, uma vaga, infelizmente a gente tem isso aqui hoje. A gente tem um morador, ele vendeu uma vaga dele coberta, mas entre aspas, os direitos continuavam cobertos. Ele vendeu. Eu não acho que ele Tem que levar aqui. Então, o que acontece, pessoal? Isso foi só um cogimento que a gente fez. Uma coisa é para poder pagar.
esse é um assunto de outro dia. Esse é um assunto de outro dia. Só cogitamos algumas dúvidas, mas vamos dar prosseguimento. Isso. A gente vai fazer uma assembleia depois, conversar sobre isso, como a gente pode proceder, como a gente pode agir, entrar num acordo com todo mundo. Pessoal, eu não estou esquecendo desse assunto. Nós vamos discutir sim, mas se a gente for discutir hoje, nós vamos fazer aqui todo dia. Eu vou conversar com todos vocês estão conversando comigo. Mas hoje o assunto é presente. Se eu tenho um apartamento, se eu não tenho um apartamento, eu tenho mais que pegar um apartamento. Se está no lugar de livro, eu tenho que fazer lá fora. Nós vamos começar na nossa estreia. Podemos começar. Então, vamos continuar. Bom, se eu não tenho que falar, você está falando na minha volta, eu tenho que falar. Desculpa aí. Se eu não tiver uma cadeira. Obrigado, você está errado. Se eu não tenho apartamento, se eu não tenho direito, eu não tenho direito de voltar no apartamento. Não quero, não, porque eu tenho direito de alugar. Se eu não moro. Se eu não moro. Eu estou precisando chamar. Quando o senhor arruma o meu apartamento, por que o senhor está gritando? Não, não estou gritando. Não, o senhor está gritando. Deixa ele falar e aí pronto. Se eu arrumo o meu apartamento, por favor. O senhor arruma o meu apartamento. Eu não tenho direito de voltar para o apartamento. O que acontece? O senhor deixa eu falar. Vem aqui, fala pra gente. É isso mesmo que ele está falando. Você arrumou o apartamento e vai ficar entrando. Pessoal, no assunto polêmico, no hoje não é via. Vamos voltar, pessoal. Pessoal, nós fizemos uma publicação pedindo para quem quisesse se candidatar, tanto ao cargo de síndico como ao cargo de subsíndico, que apresentassem o seu interesse, o chapa, etc. Foi dado um prazo administrativo até segunda-feira, dia 21. Mas só uma pessoa, além dos que já estavam conosco, fez a candidatura. Então, nesse momento, para a candidatura de síndico, ninguém se apresentou. Mas o Código Civil me obriga a trazer de qualquer maneira, independente de ter ou não ter, eu tenho que perguntar se vocês aprovam ou reprovam a minha continuação. Aprovado. Levante a mão quem aprova. Quando você vez, a gente falou que esse condomínio,
A gente viu todos os problemas, assim, que não são poucos. E houve cobranças, assim, imensas. Por quê? Isso aqui é um desafio. Então, se você está conseguindo arrumar a casa agora, eu mesmo falei, eu disse para ele que ia falar. Eu falei, não. Muita gente não tem madura aqui para poder entender toda essa engrenagem de economia brasileira, porque não é fácil dele, não é fácil. Tá? Só Bom, meus amigos, obrigado de coração. E tenho uma minha palavra, que eu falei no dia 6 de janeiro, e volta a reforçar. Vocês vão ter aqui uma pessoa que vai estar trabalhando o tempo inteiro. Uma coisa. Time que está ganhando, Eu não sabia se o horário para trabalhar aqui. Assim, eu só venho quinta-feira, vou ficar atrás da pesquisa. Eu acho que vocês têm limite na vida, eu tenho limite no mesmo. Lá em cima, se vem que colocar a mão na massa, eu vou colocar. Eu estou aqui e se eu, às vezes, eu não consigo responder para vocês na hora, é porque eu também tenho outras atividades de outros condomínios. Às vezes eu estou atendendo uma audiência online, que eu estou atendendo audiência de outros lugares, ou estou fazendo uma reunião, enfim. Mas eu nunca deixo de responder, e principalmente a Adriana, que mais responde. Mais responde por mim. Às vezes eu estou numa live, só ela está me perguntando. Exatamente. Então vocês podem ter certeza de uma coisa: sempre vão ter resposta, ninguém vai ficar no vácuo. Eu só lamento pelo seu José aqui, que ele se alterou. Eu gostaria de responder para ele agora, mas não é o momento agora, né? Vocês entenderam? Sim. Então, a gente vai responder no momento. O assunto é polêmico. Então, agora tem uma outra situação, que é o seguinte. Quando eu vim para cá, eu fiz um contrato com o pessoal aqui do governo, que foi aprovado pelo conselho. Esse contrato, o meu valor foi de R$ 15,50 por apartamento para atender ao governo. Fiz uma situação na qual eu e a Adriana fizemos um cálculo de que era o mínimo possível para que nós conseguíssemos recuperar o condomínio. Só que nós fizemos baseado, na época, nos R$ 400, que era o valor da taxa condominial. Quando aumentou a taxa condominial, nós aumentamos o nosso valor. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se a gente pode manter a mesma paridade que existia anteriormente e fazer o reajuste para os próximos 2 anos do nosso valor da taxa de remuneração. O reajuste que foi dado foi de 460 para 400, deu 15%. 15% foi o valor. Não é muito bom? Eu também quero você falar. Tenho medo de isso. Para 2 anos. Não se tem o medo de isso. Não é nenhum. Tem sim, eu vai passar. Você acha que a partir de janeiro, Então, eu acho que todo mundo tem que raciocinar assim, são 3 torres. 3 torres. Então, se você fizer custo-benefício, quando teve na primeira votação, eu acho que o mais
mais em conta acabou sendo o João, mas os outros deputados estavam 18, 18 e pouco. Eu acho que assim, custo-benefício, você enxerga, são 3 torres, dividem esse valor de 4. Por torre vai dar 1.307,20. Então, gente, eu acho que Também, eu acho que é isso. Por torre vai dar 1.307,20. Quantas pessoas entram Contra a votar ainda não. Acho que tem que constar aí. negociação faz parte da Constituição. Foi a maioria, olha, foi a maioria, né? Você coloca com Tem uma pergunta aqui se não dá para negociar. Você está dando o seu limite, né? 100%. O senhor não pode melhorar para nós também? Está sendo colocado aqui, eu gostaria de responder. Está perguntando se tudo aumentou. Tudo aumentou. O senhor está dando a minha para você. Exato. É 15? Quando fazer 12? Não, né? 15 foi para entrar aqui. Nós íamos entrar com 20, que é o preço, 18 e 20 a média do mercado. Eu fiz 15, aceitei o desafio de pegar o caixa com R$8.000, com o ABCD para fazer, um monte de coisa. Então, eu peguei o desafio com preço baixo. Agora, colocar um dia eu acho que nada mais justo, porque a gente tem remunerado melhor. Gente, o seguinte, vai dar R$3 de aumento. 2020, exatamente, esses 15% do valor de dinheiro vai dar R$2,20. Esse aumento, por favor, E lembrando que dentro do contrato existe o horário de trabalho dele. Entendeu? O que acontece? E dentro desse contrato de trabalho, que ele estipulou os horários, para falar a verdade, não está sendo cumprido. Cumprido de que forma? Vamos dizer, ele falou que ia trabalhar vai, 24 horas para nós. Não está trabalhando 24 horas, está trabalhando 60, 72, porque toda hora ele tem 4 por 30, 4. Você precisa entender mais ou menos? Porque toda hora está voltado, toda hora está conversando. Em contrato, só para o senhor saber, são em contrato 24 horas por mês. É o nosso contrato de trabalho. Eu tenho trabalhado em média 480 horas por condomínio. Ou o senhor acha que em audiências, ou o senhor acha que vem os dias Não estou contra o índice de aumento. Eu quero negociar. O senhor está Negociar, Claudiano, negociar. Olha, então, por maioria, foi aprovado o reajuste da horários. então a gente faz o próximo. Porque ó, a gente não cobra sem ideia. Ó, tudo está aqui, tem custo. Sabe quanto custa para ter um canal de suco por ano? $615. Isso tem custo. Sabe quanto que custa para fazer cada assembleia dessa? Papel, tudo? Nada disso está sendo repassado. Podemos começar a pensar nisso. Olha, são muitos mexer de ver, eu e a Adriana aqui, tem todo aqui, ó. Às vezes, olha, muito pelo menos não aconteceu, tem gente aqui que sabe. Às vezes eu vou no saúde e à noite correndo atrás. Já peguei meu carro, se vira tonelada de manta asfáltica para lá. Não cobra. Então, se for para fazer desse jeito, vamos ser juntos? Vou pensar na contratar na frente do caminhão. Vou começar. Se é para ser justo, eu dou desconto se eu quiser. Eu não faço um reajuste, mas vou cobrar tudo que eu bravo a acontecer.
aprovado já. Quem vai jogar? Vamos falar um de cada vez, senão ninguém entende. Bora, João. Tá resolvido isso aí. Vai aprovar e vamos tocar. Pessoal, agora é a segunda parte da eleição, que é muito importante. Subsídios. Para subsídios, nós temos 3 vagas e 4 candidatos. Então, vindo do bloco 1 para cá, como candidato, nós temos o senhor Ademir Zapelão Júnior. Nós temos no bloco 2 a senhora Miriam Batista. No bloco 3 nós temos o senhor Victor Leves e a dona Isete Zanni. Eu troquei. Eu falei Isete Zanni, mas é Ivete Zanni. Então tem E dois. tem minha candidatura também, que eu deixei para fazer, mas você viu, me permite. Pode sim. Eu estou me renunciando ao cargo de conselheiro, ao qual eu estou há 9 meses fazendo parte dessa equipe, trabalhando em conjunto com todos eles aqui, fazendo o melhor, renunciando no cargo de conselheiro, para também ter nada para ser presidente do bloco 1. Vou continuar trabalhando. Então nós temos 5, né? Então, nós temos 5. Quem quiser que dar a oportunidade, estou aqui. Se não, o nosso amigo ou Giovanni, ou talvez o Rafael vai assumir. Está disponível. Pelo nome do senhor Giovanni, que foi mais bem votado, sobe. Então, o senhor Suplente, é isso? Como renunciei ao cargo, e o Ademir, que era o próximo conselheiro. Só que como ele está se candidatando, só me jogando, entendeu? nós temos que ser justos. O conselho, né? Pessoal, nós temos que ser justos. Eu tive um tempo de exposição muito grande aqui. Eu falei das realizações dele. Agora, o pessoal que vai concorrer também vai ter direito de falar também e dizer o que quer ser síndico, desculpa, subsídio, o que vai querer fazer pelo condomínio. Então, eu vou dar a palavra vindo do bloco 1 para cá, senhor Ademir, senhor Edivaldo, depois bloco 2, senhora Miriam, bloco 3, senhor Vitor e a senhora Ivete. Boa noite a todos. Eu também, na verdade, eu só gostaria de agradecer a todo mundo. Assim como o João disse, quando ficar emocionado, a gente não tem como não se emocionar também, porque foi uma batalha, desde que eu vim aqui, podemos dizer que já tem quase 13 anos, das mudanças que a gente tem hoje. E isso não é muito, eu digo que não é só da nossa equipe, eu gosto de falar não somente do que foi dito no vídeo, é bem redundante, mas assim, claro que como equipe a gente tem uma divergência ou outra, mas o contexto todo e o resultado final é muito bom da participação de todos. E claro, de vocês moradores, porque assim, que compraram conosco essa luta e hoje nós estamos aqui e eu acho que a parte principal de tudo que a gente pode resumir é o poder de impulso que antigamente a gente não tinha. Dava uma opinião, dava outra, mas no final era sempre goela abaixo. E o tempo do goela abaixo foi há 2 anos. Sim. Então, assim, eu sou muito grato a todos vocês. Gostaria da confiança de vocês para poder exercer. Eu era suplente do conselho, mas sempre procurando participar. Podia ficar em casa tranquilinho, aguardando minha vez ser chamado. Mas eu acho que a partir do momento que a gente comprou a briga, a gente tem que arregaçar essas mãos e trabalhar. Então, conto com vocês aí nessa luta. Obrigado.
E eu vou entender mais porque eu já falei até antecipadamente, então eu falei e vai sair. Estou aqui para continuar trabalhando com o grupo que a gente sempre fez aqui, tem na nossa cabeça, não é fácil porque sempre estou na opinião, vai dar um processo para fazer o melhor para nós, para todos, e gerenciar todo o entorno, não vai ser fácil, não. Não é fácil. Então, aqui, tentar a ser o isso aí, isso vai continuar. Eu, no ano passado, quando eu entrei para a administração aqui, eu fui empurrada. Eu ganhei 15 bloco 2, eu fui um ano, três subsídios no bloco 2, e aí precisava de um subsídio, e eu fui empurrada. Vai você, e acho que todo mundo está vendo o meu trabalho aqui, sendo que eu não tenho mais o que falar, né? Não, todo mundo está vendo, porque eu realmente estou participando, faço o que está dentro do meu alcance, entendeu? Sempre eu tenho a autorização do João, tento resolver os problemas quando chega a mim, não é todos que eu consigo, mas o que eu consigo tem que fazer. Eu fui por 2, 3 vezes trabalhando e por não conseguir levar minhas ideias, participar de decisões, eu considerava uma síndica. Então, no último mandato dela, eu não quis mais ser síndica. Tanto que foram já outras pessoas, né? E com essa nova administração, eu vejo a participação realmente acontece, que existe diálogo, que existe respeito. Eu hoje estou aposentada, né? Eu teria tempo para me dedicar ao meu blog. E por isso eu resolvi me candidatar. É isso. Contar com a criança. Já conhecendo outros aspectos, esse mesmo número e 5. É isso. Pessoal, primeiramente, saúde a todos. Assim, eu venho desde a época da Vibra, deu o nosso condomínio, a gente tem uma melhoria, a gente tem um ar bem, todo mundo, tipo, poder harmonizar, a gente tem uma união legal, tem uma legal no condomínio, tem uma segurança e tudo mais, tá? Eu acho que vocês vêm ver o trabalho que a gente vem fazendo todo dia aí, eu junto com a Mira, junto com o seu João, junto com a Adriana, junto com o Divaldo, junto com a Dona Maria José, sabe? Junto com a Ademir, junto com todo mundo realizando o trabalho, né? A gente conseguiu trazer o Sem Parar para o condomínio, que é hoje uma segurança, um capital, conseguimos reformar a portaria, conseguimos fazer o ADCB, conseguimos reformar a porta-fogo, conseguimos fazer elétrica. Às vezes eu vou dormir, às vezes 11 horas, meia-noite, eu estou acompanhando os caras, estou mandando mensagem para a Adriana, para o seu João, estou acompanhando, estou mandando mensagem para a Mira. Você entendeu? Então, assim, eu estou na luta junto o dia a dia. Então, na vida, a pessoa fala, Marinho de aluguel, o que é Marinho de aluguel? Para falar a verdade, eu sou conselheiro, eu não sou suficiente. Eu não quero usar só meu bloco, eu quero usar o bloco 3, eu quero usar o bloco 3, eu quero ver todos aqui. Eu quero ver o bloco. Então, se todo mundo tiver o bloco 3, a gente tem o bloco 3. Então, a gente está tentando implantar tudo isso. Se Deus quiser, em janeiro, a gente vai fazer implantação agora também da biometria, que a gente está fazendo na técnica, fazendo várias fundações, você entendeu? Vamos reformar o parquinho, vamos fazer a pintura, você entendeu? E tudo aquilo que a gente prometeu, a gente está fazendo. A gente está tentando progredir cada vez mais. Eu quero que para vocês, se tiverem alguma dúvida,
Quero perguntar, pode perguntar para mim, os moradores vêm, conversam comigo, trocam ideia, perguntam, se eu não souber responder, eu vou procurar a pergunta, vou procurar responder para vocês, entendeu? E assim, e vamos lá no dia a dia, a pessoa troca de carro, não sei o quê, eu preciso trabalhar, não sei o quê, o que fazer, entendeu? Eu tenho que ter uma coisa que a gente tem que andar, eu converso com a amiga, a pessoa fala assim, você aplica, mas você chegou. É assim, gente, eu quero fazer a coisa com vocês, entendeu? Eu quero continuar nesse trabalho que eu estou fazendo. E a cada dia eu vou mostrar para vocês que realmente essa dica que a gente dá, meu, maravilhosa, muito boa, e a gente tem muita coisa a trazer para vocês. Se vocês não tiverem oportunidade, eu dar oportunidade no meu trabalho que eu estou fazendo, eu respondo de vocês, e a certeza de vocês. Obrigado, uma boa noite, desejo de morador, muita saúde. Porque, por exemplo, eu moro aqui há 10 anos, eu sei que é possível. Como que é essa hierarquia? Você é o síndico profissional, você ganha X para apartamento, mas eu tenho um subsídio de bloco, teoricamente vai ser o nosso primeiro contrato, e depois os conselheiros. Então, eu vejo hoje todos atuantes, né? Quem quer ver, todos, tirando a mídia, todos vão se diferenciar. Essa pergunta do Ricardo, como sempre, ele faz perguntas muito inteligentes. O que eu vejo aqui, como eu assumi uma situação já pronta, é um pacote pronto de pegar e revisar. Agora dá para a gente fazer como é feito em outros locais, divisão de tarefas e responsabilidades, para que fique até mais fácil para cada morador identificar a quem ele deve levar a sua necessidade. Então, isso vai ser feito também. Quando tiver nomes formados, na primeira reunião que a gente tiver em administração de trabalho, iremos fazer as divisões de trabalho, tarefas, e aí faremos outra divulgação a todos os moradores, dizendo: senhor, a senhora fulano de tal vai ser responsável por isso aqui, para que a gente possa endereçar e até agilizar os processos também. Então, dessa maneira, será feita a divisão de tarefas. E também, quanto à parte do que diz o próprio capítulo 5º, no artigo 15º, letra M, parágrafo 1º, é possível também que os subsíndicos percebam uma ou remuneração ou isenção. E eu acho que é justo para quem trabalha. Então, se vocês aprovam isso, é isso que também será colocado. A isenção para fazer o interesse. Infelizmente, não, Natália, por causa do Código Civil, porque o Código Civil ele diz que o Conselho Fiscal ou o Conselho Consultivo, dependendo do que seja o que está lá na Convenção, ele é um órgão fiscalizador e neutro. Porque se ele tiver uma remuneração, ele vai estar mais favorando a remuneração. Então, ele tem que ser um órgão e não remuneração que é para poder fazer o contrapeso. Mas isso vai ser uma coisa que tem mérito, votar, Você pode falar sobre o seu pergunta. Senhora, o meu nome é Venda, eu moro no bloco 3. Eu queria saber que hora vai começar a votação, senão vai embora. Eu queria votar, mas se for lá para meia-noite, aí a turma vai ficar levantando a noite falando. Eu quero votar. Não, senão vai embora. Você quer que, por favor, que perto de mim, assim, você está aí, Roberto, você está aí, eu quero só votar.
Não está cansado, não? Então tá bom. Tem um monte de gente que perguntou. Eu tenho uma dúvida da seguinte, por exemplo, hoje, a Miriam, hoje, ela é conselheira. Conselheira subsídio. No caso da Miriam ganhar novamente para subsíndica do plano dela, ela vai continuar fazendo as mesmas funções dela que ela faz hoje? Tá. Por exemplo, o Victor hoje é conselheiro. Isso. O Victor sendo conselheiro, se ele ganhar hoje, ele não é mais conselheiro. Eu renunciei meu cargo. Assim como eu conselheiro. Eu renunciei meu cargo. Quer dizer, se você ganhar, você não é. Se você perder, você também não é. Aí eu saio. Não pode voltar, não pode Eu voltar. corro esse risco, entendeu? Vamos se dizer, todos eles me entregaram uma carta de renúncia. Mas qual é o motivo de todo mundo entregar? Não entendi. Por que todo mundo está renunciando? Para poder participar. Mas qual é a vantagem? E por que não pode voltar? Uma coisa, quando eu digo, eu só queria dizer que nesses 3 mandatos de síndica, eu nunca tive nenhum tipo de... Sim, mas o que a gente vota agora. Boa graça. Então vai, O que eu estou colocando é o seguinte. Pois é, a Graça quer falar, pessoal. Pessoal, só um minuto. A Graça quer falar. A Graça quer falar. Por favor, Graça. Antes que eu vote, eu quero que fique claro. Hoje nós vamos eleger o subsíndico, mas não estamos aprovando a isenção do condomínio ainda. É isso que eu quero que fique claro. Chama uma outra assembleia. Deixa eu colocar uma coisa, pessoal. Deixa eu colocar uma coisa. Eu estou seguindo o que está na própria convenção daqui. Não é que a convenção daquela. Eu só vou ler o que diz. A convenção diz que tem que ser estabelecido na data da eleição. Não faz parte dos benefícios pelo católico. Pessoal, só um minutinho. Foi levantado sobre a remuneração de subsídios. É previsto na convenção. Okay? O que for decidido aqui soberanamente, eu vou acatar. Se vocês falam, eu não quero votar hoje, eu vou deixar para votar no outro dia. Mas, normalmente, todo qualquer local vota-se na eleição, já vota a remuneração. Mas a gente pode abrir também uma exceção aqui para votar separado. Eu sabia. A gente não sabe. Ô, Jô, é que não tem pauta, tá na convenção. Então, pessoal, É que ninguém lê a convenção, mas tá na a convenção. escolha, a gente volta a remuneração mínima. Gente, eu só vou falar isso.
O assunto é vinculado, é pertinente. Mas o pessoal tem razão. Hoje nós viemos aqui para a eleição do suicídio. Anteriormente, a gente já sabe que isso já teve também. No caso da Ivete, não. Mas é pertinente. Como não foi tratado, a sugestão melhor a gente faz a votação do suicídio e depois a gente traz a pauta. Isso aí, vamos Vai Vamos ver todos. Sem remuneração. Remuneração numa reunião, a gente vai colocar. Separar. Tudo bem, faremos dessa forma. A sugestão, para que ficou claro, a sugestão do Cláudio é a seguinte: faz eleição, se me corrija se estiver errado, eleição com isenção. E depois traz. Sem isenção. E depois traz a outra. É a mesma coisa. Desculpa, eu entendi errado. Entendi errado. Justamente Faremos na próxima etapa. Vamos lá, então, pessoal. Quer falar ali? Exatamente coisa. Na última de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2024. Eu mantive. Não, eu disse que eu peguei. A gente não tinha Não taxa. deu, do jeito que o senhor pegou, Só bateu. Do jeito que eu peguei. não pagando ou não pagando? Não paga. Não paga. Não, só para ficar assim mais claro. Sem confundir os termos. Eles são voluntários. Não tem remuneração. Só que o que eu estou colocando é o seguinte: como a nossa convenção diz isso, o que é soberano é a escolha de vocês. Se vocês falam que é, se não quer, não é. Mas eu sou obrigado por lei a falar o que diz. Eu também sou obrigado. Vamos para a votação. Pessoal, vamos lá. Votação para o bloco 1. Pessoal, quem vota no Ademir, levanta a mão, por favor. Vamos lá, pessoal, prestar atenção. A distinção não seria é por maior número de votos. Pessoal, o senhor José Luiz trouxe uma coisa aqui que é o seguinte: o bloco 1 só pode votar no bloco 1. Não. Bloco 1 só pode trabalhar com democracia. Não. É geral. Nem. Artigo 1000. É só pro fórum, né? Artigo 1347 do Código Civil. Todos os presentes podem votar nos candidatos. Tá, então pode votar. Vota no Ademir, no bloco 1, por favor, levante a mão. Não, vai fazer. Quem vota nesse voto? Calma Faz a contagem. Quem vota no Ademir? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6,
11 que tem um aqui virtual. 11? 11. 11. Ademir. Quem vota nele de Paulo? Quem vota no Edivaldo? Quem vota no Edivaldo? Voto pro Edivaldo. Vota. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 8. Não. Pelo Código Civil são só 3. Três. Só Então tem 3. 3. 8 apartamentos. Mas aí, Cláudia. Então vamos contar de novo. Os seus são 8, Cláudio? Mas só pode. Mas não pode. Então vamos contar de novo, gente. Então empata. Ele vai votar por 3 empata. Ou voto de Guilherme. Deu 17 para mim, deu São 3. Não, deixa eu Deu 17 pela conta. É que você não precisa tentar. São 8. São 8. É para de novo, gente. É para de novo. Vamos de novo. Pessoal, quem tiver aí no celular pode pegar no Google. 3 votos por unidade. Por que não faz pela lista de chamada dos presidentes? Vai demorar muito. Já vai, bem empatou. Então, Cadê o voto de Guilherme? Então, o voto de Guilherme. O voto de Minerva é o presidente da mesa. Quanto, Vitória? Vai, Vitória. 11 a 11. Vamos tirar a dúvida sobre o Edivaldo. Ó, pessoal, vamos votar certo agora e vamos tirar a dúvida. Vamos votar tudo direitinho. Quem vai votar no Ademir, por gentileza? Levanta aqui para dentro. Quem tá lá fora, vem. Precisa botar aqui. Vê quem tá lá fora aí vai votar. É 10 Vai, eu aqui. Olha o Edivaldo. Edivaldo. Aí fica quanto? Tem gente que não votou. Sei. Não é um apartamento. Nós estamos em duas. Eu comigo É uma pessoa por apartamento. Então, gente, eu não posso. Ela mesma está votando. Eu quero chegar aqui, mas ela está votando. Então, são. É um por apartamento. Agora, se vocês quiserem, eu voto também. Os dois votam por apartamento. 13. Obrigado, gente. Agora, no bloco 2 é a sua amiga. Alguém é contra a Lídia? Vamos recontar os votos. Claro que não. Parabéns, filha. Obrigada. Agora a votação. Todo mundo pode votar. Vota os três. Pessoal, eu acho que se o pessoal não entendeu, mesmo quem não é do bloco 1, Pode votar. porque tem um monte de gente que não levantou a mão e não votou em nenhum dos dois. Tem gente que não votou nem em mim nem no Edivaldo. Então, assim, no bloco 3 nós temos 2 candidatos. Então, assim, mesmo eu sendo do bloco 1, eu posso votar em alguém do bloco 3. Tá? Então, tenho essa dúvida. É o Vitor e Vai Ivete e o Vitor. Isso, quem for votar em Ivete, levanta a mão. Quem vai votar na Ivete? Levanta a mão. Suficiente do bloco 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Quem vai votar em mim? Vitor ganhou. E quem? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem um virtual aqui, ó. Tem um virtual. Obrigado, pessoal, pela atenção. Para você ter que trazer o melhor para nós. Obrigado.
vergonha, quanto mais conseguir derrubar, não.